Então, aqui a gente vai começar pelo bojo. Eu tô fazendo um tamanho M e eu vou fazer 9 centímetros de correntinhas. E eu vou deixar aqui do lado todos os tamanhos, do P ao extra G. Aí, com o meu dedo, eu vou fazer essa marcação na minha última correntinha. E eu vou subir mais 3 para estar formando um ponto alto. E aí, eu vou voltar fazendo um ponto alto para cada correntinha, até chegar ao final, onde a gente vai fazer o aumento para começar a dar o formato do bojo. Cheguei aqui no meu final. Nessa última correntinha, a gente vai colocar 6 pontos altos. Então, eu vou fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. E aí, eu vou voltar fazendo ponto alto para cada ponto de base, até chegar ao final. Cheguei aqui no meu final, só para se atentar, que tem essas 3 correntinhas que equivalem a um ponto, e não esquecer de fazer o ponto em cima delas. E aí, eu vou subir 3 correntinhas, vou virar o meu trabalho e vou voltar fazendo ponto alto, até chegar lá em cima, no topo. Aqui, nas 2 correntinhas, eu vou colocar 4 pontos altos. Então, são 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Na carreira anterior, a gente colocou 6 e de agora em diante, nessa e nas próximas, serão 4 pontos altos com 2 correntinhas separando. E aí, agora é só repetição, carreiras de ida e volta, até a gente chegar no comprimento desejado. Aqui no meu caso é um tamanho M, eu vou fazer 16 centímetros e aí eu vou deixar aqui os outros tamanhos. Cheguei aqui, eu fiz 15 centímetros. Eu vou mostrar para vocês aqui no meu, deu 15 centímetros, mas eu quero chegar até os 16. Então, essa última carreira, eu vou fazer ela em meio ponto alto, porque se eu fizer em ponto alto, vai passar. Então, para não dar uma diferença tão grande, eu vou fazer em meio ponto alto. Esse bojo, ele é um bojo ele é mais compridinho, para dar uma modelagem mais bonita, e também para tamanhos maiores, ele ajuda a dar uma maior sustentação ao seio. Então, ele vai ficar um pouquinho maior que o bojo em questão de comprimento. Mas fica ideal, fica bem legal. E aí, cheguei aqui no meu final, eu já fiz os 16 centímetros, eu não vou arrematar o meu fio. Eu vou fazer uma correntinha e a gente já vai trabalhar nessa parte de baixo. Então, eu vou fazer um ponto baixíssimo nessa carreira que eu fiz, que tá na vertical, para entrar, né, nessa parte de baixo. Vou subir 2 correntinhas, que vai equivaler ao meio ponto alto. E nesses espacinhos, que são os pontos altos na vertical, eu vou fazer 2 meios pontos altos. Eu vou trabalhar toda essa carreira desta forma. 2 meios pontos altos
para cada espacinho. Cheguei aqui no meu final, eu vou finalizar. Eu vou subir 3 correntinhas, vou virar o meu trabalho e no ponto seguinte eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer 2 correntinhas, vou pular 2 pontos de base e no seguinte vou fazer um ponto alto e mais um. E aí vai ser repetição de 2 pontos altos, pular 2 correntinhas, pular 2 pontos e fazer os 2 pontos altos. Que aí vai ser onde a gente vai passar o nosso cordão. Cheguei aqui no meu final. Aqui no meu caso, ele vai dar certinho para eu finalizar com os 2 pontos. Mas se acontecer com você de sobrar somente um ponto, faça somente um ponto. Ou se sobrar 3 pontinhos, né? De vez você fazer 2 correntinhas, você faça 3 e aí você finaliza com os 2 pontos altos. Agora eu vou subir 2 correntinhas, vou virar o meu trabalho e eu vou fazer essa carreira em meio ponto alto. Então, para cada ponto de base vai ser meio ponto alto e nas 2 correntinhas também 2 meios pontos altos. Vou seguir a carreira anterior. Nas correntinhas, 2 meios pontos altos e sigo os pontos de base. Cheguei aqui no meu final e agora a gente vai fazer a última carreira. Eu vou subir 2 correntinhas, vou virar o meu trabalho e eu vou fazer essa carreira toda em ponto baixo, pra gente dar um acabamento. Cheguei aqui no final. Vou fazer uma correntinha e vou arrematar o meu fio. Agora a gente vai trabalhar toda essa volta fazendo um detalhe com leques. Então, vou dar o meu nozinho inicial. Vou aqui no bojo, bem no comecinho do bojo. Vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha apenas. E no ponto seguinte, eu vou fazer 5 pontos altos no mesmo espaço. Vou pular 3 pontos de base e no quarto eu vou fazer o fechamento com ponto baixo. No seguinte, começo de novo fazendo os 5 pontos altos. Pulo 3 pontos de base e no quarto eu fecho com ponto baixo. E vou fazendo assim até chegar lá em cima. Cheguei aqui em cima, aqui no meu caso restaram apenas 4 pontos. E aí eu vou fechar nas correntinhas que a gente fez da carreira anterior. Se no seu caso sobrar 3 ou 2, você pode seguir o mesmo. Você já vai fazer o fechamento nas correntinhas e aí eu vou fazer um ponto baixo,
2 correntinhas e mais um ponto baixo para formar uma argolinha para a gente depois fazer o nosso cordão. Feito isso, e aí eu vou voltar, eu vou descer, né, a minha carreira fazendo os nossos leques. Aqui no final a mesma coisa. Se sobrar 3 pontos, 4 pontos ou 2 pontos, né? É só fazer o fechamento. Não precisa ter uma ordem certinha. Aí agora a gente vai fazer o nosso cordão. Então aqui eu vou fazer, vou estar utilizando a agulha número 3 e fio duplo, tá? Então eu peguei uma linha de fora e uma linha de dentro. Vou prender bem ali onde a gente fez as nossas correntinhas. E aqui eu vou trabalhar até atingir 80 centímetros. Então, eu vou fazer correntinhas até eu atingir os 80 centímetros. Isso para todos os tamanhos. E depois eu venho voltando com ponto baixo. Aqui eu só fiz uma amostra, né, de como fazer. E aí eu vou trabalhar em ponto baixo. Chegando no final, eu finalizo com ponto baixíssimo na correntinha, bem ali no pezinho que a gente começou. E aí, na parte de baixo também, eu vou fazer um cordão de 2 metros, isso para todos os tamanhos. Se for no tamanho P, pode ser 1,5 m. Nos demais, 2 metros já fica bom. Aí agora eu vou estar colocando o meu cordão, já fiz o de cima e eu fiz um cordão com os 2 metros. E aqui eu vou arrematar o meu fio e eu vou mostrar para vocês como eu faço. Eu pego uma agulha mais fina. Aqui eu tô utilizando a agulha 1,25 e eu vou passar esses fios entre os pontos. E depois eu arremato, faço o corte com a tesoura. E a mesma coisa com bojo. Eu vou passando os fiozinhos entre os pontos, né? E depois vou dando alguns nozinhos também e arremato. Agora eu vou estar colocando o meu cordão e aí é só passar por esses espacinhos em forma de zigue-zague. Finalizado, já coloquei o cordão. Agora a gente vai fazer um detalhe nesse meinho. Eu vou fazer o meu nozinho inicial. Eu vou no meu segundo leque, bem no meio dele. E eu vou fazer um ponto baixíssimo. Eu vou fazer 4 correntinhas e eu vou prender no outro bojo. Isso vale para todos os tamanhos.
vou no meu outro bojo, no segundo leque, e aí eu vou fechar, eu vou finalizar com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e arremato meu fio. Agora eu vou fazer mais um desta mesma forma. E aí eu vou pular um leque, né? A gente fez naquele, no seguinte a gente pula e a gente vai começar no próximo. E aqui, gente, vocês vão testar. Aqui no meu caso, eu fiz 9 correntinhas e aí eu vou ver se ele fica bom, se ele vai alcançar, né, o outro lado. Então, eu vou ajustar o meu bojo, deixar ele retinho e aí eu vejo se ele vai ficar bom no outro lado. Aqui eu vi que ele não ia ficar e aí eu fiz mais 2 correntinhas. E aí eu finalizei com ponto baixíssimo no outro bojo. Aí depois fazendo um ajuste, deixando o bojo retinho, eu vi que ficou bom. Aí agora a gente vai fazer os tasséis para estar colocando na parte de baixo. Agora a gente vai fazer o tassel. Então eu vou passar o fio, dar a volta na minha mão e deixar a ponta para baixo. E aí aqui eu vou enrolar, dando 25 voltas. Se você quiser o tassel mais gordinho, você dá mais voltas. E aí eu não vou soltar, eu vou pegar mais um pedaço de linha. E eu vou passar entre os meus dedos, abraçando mesmo, né? E aí eu tiro da minha mão. E aí eu vou fazer os nozinhos para prender. Dou uns 2 nozinhos bem firmes. E aqui eu vou utilizar as miçangas de madeira para dar um charme. Então, peguei as minhas 2 miçangas. Aqui eu vou estar utilizando uma agulha mais fininha, a 1,25, para eu conseguir passar o fio pela miçanga. Então, eu vou passar, aí eu tenho 2 fios, né? Então, eu vou passar um de cada vez, porque fica mais fácil. Então, passei o primeiro, depois eu passo o segundo. Feito isso, passando as 2 miçangas, eu vou dar mais 2 nós para segurar. Aí eu vou pegar mais um pedaço de fio e eu vou pegar ponta com ponta para ficar um fio duplo, né? Aí eu vou abraçar o meu tassel, essa parte que ficou o fio, né, que não ficou o fio solto, eu vou deixar ela menor. E aí eu vou dar um nó, vou pegar a outra parte que ficou maior e vou dar algumas voltas. Aí eu dou umas 5 voltas e dou meu nozinho bem apertado para não soltar. Aí eu faço o corte embaixo.
e o nosso tassel está pronto para ser colocado no bojo. Então, eu vou virar aqui no avesso. Então, eu vou passar a minha agulha por baixo, né? Colocando pra cima, dou essa viradinha pro avesso. E aí, eu vou fazer uma correntinha dando um nozinho mesmo. Então, só repetindo, a minha peça, ela tá virada na direita. E aí, eu dou essa viradinha pro avesso, coloco a minha agulha por baixo, subindo pra cima. E aí, eu puxo essas duas linhas do tassel e faço uma correntinha. Aí, aqui eu tô passando, né, os fiozinhos para dar o arremate. E aí eu vou mostrar mais uma vez para vocês. Eu dou uma viradinha do avesso, vou colocar a minha agulha pegando por baixo, subindo para cima, aí eu vou puxar as duas linhas. Puxo as duas linhas para baixo, ó. E aí eu faço uma correntinha, que é um nozinho. E puxo minha linha. Aí eu vou puxando bem para ele ficar bem firme. E depois eu vou passando essa linha para fazer o arremate entre os pontos. E aí a gente vai fazer, aqui no meu caso, eu coloquei 5 em cada espacinho desse que ficou do relevo do cordão. E deu um total de 5 tasséis. E agora o próximo passo é colocar o bojo. Aí, antes de colocar o bojo, eu esqueci de dar uma dica, é que quando a gente faz esse nozinho, ele fica meio penduradinho, assim, ele dá uma diferença. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma agulha menor, vou passar entre as voltas que a gente deu, e aí eu vou puxar para ele ficar embaixo, para ele não ficar dar esse volume, porque só fica aparecendo ele. Aí ele fica assim, certinho, ele fica junto com os outros fios. Vou fazer mais uma vez. Então, eu vou colocar minha agulha, ele fica um pouquinho chatinho, né, mas com um jeitinho a gente consegue. Agora sim a gente vai colocar o nosso bojo, então eu vou posicionar aqui o meu bojo e aí eu vou utilizar pregadores mesmo. E aí eu vou prender em cima, aí eu vou ajustar ele e na lateral para ele ficar certinho. Eu sempre costuro começando pela parte de baixo, porque ele fica certinho e depois eu ajusto ele em cima para ele ficar mais compridinho. Então, aí eu vou mostrar para vocês o pontinho que eu faço. Então, pego uma agulha normal de costura, linha também. E aí, esse primeiro pontinho eu não vou pegar no bojo, né? No crochê. Eu faço ele só no bojo. E aí, eu começo a pegar no crochê. E aí eu não puxo ele tudo, né? E eu vou passar minha agulha entre essa argolinha que formou. E aí ele vai formando um X. Aí o seguinte, ele já entra embaixo do bojo. E o seguinte, ele já vai formar essa argolinha que forma um X. Fica uma costura melhor, né? E aí eu vou fazendo assim
por toda a volta. Aí, gente, cheguei na parte aqui de cima e eu vou cortar essa pontinha que fica do bojo. Vou cortar uns 2 dedos. Faço esse corte reto mesmo. E aí eu vou puxar bem, ajustar o meu bojo. Vocês estão vendo que o crochê ele ficou um pouquinho maior que o bojo. E era isso mesmo que eu queria, tá? Para tamanhos maiores fica ideal, porque não tem o risco do bojo ficar muito curto, sabe? Às vezes pode acontecer isso, da gente fazer o tamanho certinho que é do bojo, e aí ele fica muito curto, e aí acontece que o seio acaba saindo, né? Não fica bonito, não fica uma coisa que serve. Então, é sempre legal fazer um pouquinho maior, né? Que ele fique mais compridinho. Por isso, eu começo sempre com os centímetros, né? Que a gente começou, que eu mostrei pra vocês lá no começo. Então, eu puxo bem ele pra cima, o crochê, e vou fazendo a minha costura. E é pra vocês verem, ó, como que fica. Fica bem bonitinho. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês como eu finalizo. E aí eu fiz aqui o meu último xizinho e aí eu vou dando vários nozinhos. Eu vou passando, vou tentando entrar mesmo lá dentro do bojo pra tá escondendo. E vou dando os nozinhos e arremato. E é isso, gente, nosso bojo finalizado e o nosso cropped prontinho. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.